Paz do Senhor, irmãs. Aqui quem fala é Denise, do Café com Jesus. Estamos nos encaminhando para os últimos dias do nosso plano de oração. Hoje estamos no 34º dia e hoje o nosso motivo de oração é que eu não venha desanimar. O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Em primeiro lugar, eu quero deixar esse capítulo para a meditação de vocês, que vocês leiam todo o capítulo, é muito edificante, tenho certeza que vai falar com vocês. Irmãs, sobre o desânimo, sobre a nossa fé. Eu apontei para nós hoje que, primeiramente, nós precisamos entender a nossa humanidade. Nós muitas vezes nos cobramos, precisamos estar bem todos os dias. Nós nos cobramos a maneira como devemos orar, a quantidade de tempo que devemos orar. Nos cobramos quando não estamos muito bem. Eu quero deixar para vocês Salmos, capítulo 103, versículo 13 e versículo 14, que nos diz assim: Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Quando nós entendemos que o Senhor sabe das nossas fragilidades, que o Senhor conhece nossas emoções, que o Senhor conhece as nossas fraquezas, isso pelo menos deve ficar mais leve. Nós precisamos entender que não existe super mulheres, que não vai ser todos os dias que nós vamos estar animadas, que nós vamos estar fortes e corajosas. Nossas emoções, circunstâncias, tribulações muitas vezes, pode fazer que a gente sinta vontade de desanimar. Segundo tópico, para nós não desanimarmos, não podemos sermos mulheres que agem com suas emoções. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu gosto muito de trazer, irmãs, esse versículo para as nossas emoções. É normal nós sentirmos. Já falei aqui, para vocês, nossas emoções são um pacote, estão junto da nossa carnalidade. É normal que nós venhamos nos sentir tristes, iradas, muitas vezes decepcionadas, enfim, vamos sentir todas as emoções, principalmente as 5 principais: medo, nojo, alegria, tristeza e raiva. São nossas 5 principais emoções, nós vamos sentir, às vezes no mesmo dia, todas elas. Mas como Paulo disse aqui, irmãs, nós não podemos deixar que nada nos domine. O problema muitas vezes é que vem o desânimo e ele nos domina. Nós oramos não porque nós sentimos vontade de orar. A Bíblia fala que a carne, ela luta contra o espírito e nós somos carne. A nossa carne muitas vezes não vai querer as coisas de Deus. Mas glória a Deus que nós somos dominadas pelo Espírito. Então, o que nós vamos fazer para a gente vencer o desânimo?
Nós vamos orar não pela emoção, não quando estivermos bem, não quando nos sentirmos forte, não quando sentirmos vontade. Nós vamos tomar a decisão de orar. Nós vamos tomar a decisão de ler a Bíblia todos os dias, com vontade ou sem vontade. A leitura bíblica não é uma competição sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Coloquei para nós também que nós não vamos desanimar quando não nos compararmos. A comparação é inimiga da gratidão. Quando nós comparamos a nossa vida espiritual, quando nós comparamos a nossa vida terrena, quando nós comparamos nossa profissão, quando nós comparamos nosso casamento, quando nós comparamos nossos filhos, às vezes até mesmo a aparência com outras pessoas, nós vamos ser mulheres frustradas, nós vamos ser mulheres amarguradas e nós não vamos conseguir ver o que Deus já nos deu, o que Deus já fez. A comparação também nos desanima. Próximo que eu coloquei para nós é que nós não vamos desanimarmos quando estivermos olhando para Cristo. Infelizmente, nós vamos nos decepcionar. É humano, nós vamos talvez muitas vezes decepcionar pessoas e também seremos decepcionadas. Se nós tivermos a nossa fé e os nossos olhos em pessoas, não em Cristo, na caminhada cristã, nós vamos desanimar. Olhe para Cristo. Quero deixar para vocês 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo falando: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nós possamos olhar para a Bíblia sempre apontando para Cristo. Não olhe para a vida dos outros. Olhe para Cristo. E por último, peça ajuda para o Espírito Santo. Nós vamos ter momentos difíceis. Nenhuma de nós quer ouvir como a dor e o sofrimento são bons para nós. Quando nós estamos em dificuldade, tragédia, decepção, sentimos uma dor terrível. E muitas vezes vai parecer impossível pensar além dessa dor. No entanto, a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso auxiliador. Em João 14, versículo 16, versículo 17, Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Quando nós nos voltamos para o Espírito Santo, em busca de ajuda, de consolo, de fortalecimento, ele não vai apenas nos socorrer, como ele também vai nos dar uma porção da sua presença, irmãs, que jamais nós experimentamos. Nessa presença tem consolo, tem alegria, tem renovo, tem fortalecimento, que nós não venhamos ser movidas às nossas emoções, que a gente venha olhar para Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado estratégia. Nós te louvamos porque nós não estamos sozinhas, Pai. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que intercede por nós, que nos consola, que nos dá estratégia, que nos ensina. Pai amado, nós oramos, Pai, pedindo para hoje, Senhor, a porção diária de força, de graça, que nós não venhamos nos desanimar, que nós não venhamos olhar as circunstâncias. Pai amado, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor fortaleça, Deus. Pai amado, que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração.
Que nós não venhamos, Senhor, ali levar uma vida espiritual baseada nas nossas emoções, mas que nós venhamos, Senhor, levar uma vida espiritual segundo a tua vontade. Nos ajuda, nos anima, nos fortalece. Eu oro, Senhor, por aquela irmã que talvez esteja desanimada. Pai amado, nos livra desse desânimo, nos livra dessa opressão maligna, Pai. Nos livra dos pensamentos que o diabo tem colocado na nossa mente de desânimo, de comparação, de tristeza. Blinda a nossa mente, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que a gente não venha a desistir na caminhada, para que a gente não venha desanimar, para que a gente venha, Senhor, continuar, permanecer e avançar, Pai, naquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Oramos, Paizinho, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe.